Senhor Jesus. Vamos ler juntos? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Capítulo 9, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 e o 17. Senhor Jesus, se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Vamos ler esse versículo 18. Esse versículo 17. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Se eu faço de livre vontade, voluntariamente, se eu faço voluntariamente, tenho galardão. Sim, tenho galardão se eu faço de voluntariamente. Mas se for constrangido, é por causa da responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Oh, Senhor Jesus, é por causa da responsabilidade de dispenseiro que me é confiada. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Nós estamos vendo o terceiro livro, né, dessa palavra de 1 Coríntios, que foi falada na última conferência. Então esse já é o terceiro volume. E nós precisamos perceber o título. O Senhor quer falar para nós de todas as formas, de todas as maneiras. Quando Ele mostra, tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Graças ao Senhor. O Senhor revela para nós, dentro da sua palavra, dentro dessa porção maravilhosa, onde o Senhor traz para nós, tipificando as igrejas, né, na atualidade, com todas as situações e circunstâncias. Ele mostra a igreja de Corinto. Então ele está mostrando a igreja de Corinto. Então Paulo está trazendo para nós as situações e as circunstâncias que estavam ali. Se nós olharmos simplesmente literalmente, se pegarmos a Epístola aos Coríntios e lermos, começarmos a ler, nós vamos ver um monte de problema, irmãos. Um monte de divisão, preferência, né? Contendas, litígio. Nós vamos ver muitas coisas, né? Mas o Senhor, Ele quer nos transferir de esfera. O Senhor quer nos mostrar algo além do que os nossos olhos possam contemplar. Além do que aquilo que o inimigo fez nos ver. Ele só nos faz ver problemas. O inimigo só nos faz ver problemas. Quando eu pego lá na queda do homem, em Gênesis capítulo 3, né, quando o homem cai ali no jardim do Éden, ali, quando o homem estava nu, se escondeu do Senhor, o Senhor veio procurá-lo e o Senhor falou: Adão, onde estás? Na realidade o Senhor estava falando com o homem e a mulher eram um, e o Senhor estava falando com eles: onde estão? E eles falaram: Senhor, nós ouvimos que o Senhor vinha, e porque estávamos nus, tememos e nos escondemos. O Senhor não falou com eles: porque fizeste o que eu não falei para não fazer, ou alguma coisa. Mas o Senhor falou: quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber? Quem foi que mostrou para você essas coisas negativas, esse problema sério que foi gerado? Quem foi que te mostrou? Às vezes, irmãos, nós estamos assim, né? Estamos titubeando na nossa fé,
e olhando para os problemas. Nós estamos enfocando os problemas, né? E quanto maior o problema, maior a nossa queda. Eu quero dizer para você, irmão, não olhe a grandeza do teu problema, mas olha para a grandeza do poder de Deus. Olha para a grandeza do seu Senhor. O Senhor quer nos mostrar a pessoa dele. Quanto mais conhecemos o Senhor, mais libertos nós vamos sendo. A palavra do Senhor diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Precisamos ser libertos dessa opressão, dessas situações e dessas circunstâncias. Às vezes nós estamos nos policiando dia após dia para não murmurar contra Deus. E aí nós pegamos o versículo e tudo dá graça. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não consigo. Mas é porque nós estamos vigiando as coisas. Nós estamos vigiando as coisas negativas. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor, que é autor e consumador de nossa fé. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o autor. Mas Ele também é o consumador de todas as coisas. A nossa fé, ela é fundamentada em Cristo. Por meio de Cristo, nós vamos nos tornar mais que vencedores em Cristo Jesus. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. E a palavra dessa semana, o Senhor quer falar para nós sobre a responsabilidade de despenseiro. Responsabilidade de despenseiros. E aí eu vou tentar contextualizar um pouco aqui, para poder mostrar como são esses que são despenseiros. O Senhor Jesus, Ele veio, nasceu, Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Com 30 anos, Jesus, estava prestes a começar o seu ministério. Com 30 anos, ele estava prestes a começar o seu ministério na terra, não é isso? E aí, nós vimos o quê? Vamos ler Mateus capítulo 3. Mateus 3, 16 e 17. Senhor Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Vou tentar contextualizar um pouco aqui para nós nos situarmos, tá, irmãos? Senhor Jesus, vamos ler. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vemos que Jesus Cristo, homem, estava ali Jesus, homem, estava ali diante de uma missão. Ele veio de e com o Pai. E ele veio destinado a cumprir um comissionamento que lhe foi dado. Resgatar a humanidade. Oh, Senhor Jesus. Mas nós vimos que o princípio, ele teve que passar pelas águas. Teve que abrir mão do mundo. O mundo, ele nos é oferecido, irmãos, porque nós nascemos no mundo, estamos no mundo, e o mundo é nos oferecido. Mas, para servir ao Senhor, para cumprir o propósito do Senhor, eu preciso abrir mão desse mundo. Mas para abrir mão desse mundo, eu preciso sepultar esse velho homem, a minha velha natureza. Oh, Senhor Jesus. E ali nós vimos que Jesus passou pelo batismo. E ali, ao passar pelo batismo, desceu sobre ele, como forma de pomba, o Espírito Santo. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Ali agora ele estava apto a cumprir o propósito do Pai. Graças ao Senhor. Vamos ver também os discípulos. Vamos ver os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Os discípulos estavam ali, estavam acompanhando Jesus. Mas ali, Atos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor dá para eles, a ordem. Vamos ler. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo,
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então eles tinham o comissionamento, mas para cumprir o comissionamento de ser testemunho de Jesus, eles precisavam permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 4, 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então nós vemos aí os 12 discípulos agora, né? Os discípulos agora estavam aptos. Eles estavam aptos a cumprir o comissionamento que Deus havia passado para eles. Que o Senhor Jesus havia dito a eles que seria testemunha do Senhor em toda a terra. Vamos ver Paulo agora. Paulo, Atos capítulo 9, versículo 15. Atos 9, versículo 15. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 9:15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Senhor Jesus, o Senhor havia escolhido Paulo para levar a palavra dele, para dar testemunho dele, né? Tanto a reis como a escravos, né? E a todos os gentios. Graças ao Senhor. Mas nós vemos que ele precisava de algo. Atos ainda, capítulo 9, versículo 16, 17 e 18. Vamos prosseguir. Quanto mostra sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando em casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas e tornou a ver. E a seguir levantou-se e foi batizado. Graças ao Senhor. Então nós vemos aí que existe um princípio. Oh Senhor Jesus. A palavra do Senhor em João capítulo 15, versículo 16, fala que não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e que vosso fruto permaneça. Graças ao Senhor. Então não fomos nós que escolhemos o Senhor, né? Às vezes nós ficamos confusos, né? Achamos que fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu e determinou para que nós possamos ir e produzir frutos, e que esses frutos permaneçam. Mas como ir, irmãos? Os discípulos acompanharam o Senhor Jesus ali, durante o seu viver ali na terra ali, acompanharam o Senhor, seguiram o Senhor, mas eles ainda não estavam aptos. Precisavam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido poder. Paulo também foi chamado no caminho de Damasco, né? E ele teve uma experiência ali, foi para a casa de Judas, né? E ali o Senhor enviou Ananias até ele. E que o direcionou, né? Para quê? Para receber o Espírito do Senhor. Nós, irmãos, também fomos chamados. E fomos chamados também para ser capacitado, habilitado a levar esse testemunho. Mas para levar esse testemunho nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Senhor Jesus, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Graças ao Senhor. Oh Senhor Jesus. Senhor Jesus. E ali nós vemos o quê? Vemos que Paulo logo ele já pregava nas sinagogas. Assim que ele foi batizado, passou pelas águas, ficou cheio do Espírito e já pregava pelas sinagogas. Vamos ver Provérbios. Provérbios 20, 27. Provérbios 20, 27.
Senhor Jesus. Provérbios 20, 27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O Senhor quer se fazer ver. O Senhor quer dar essa revelação às pessoas. Quer levar essa luz aos homens. Mas é por meio do espírito do homem. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Isaías 61, 1, versículo 1. Eu sempre amei esse versículo, irmãos. Quando eu comecei a conhecer o Senhor, eu sempre amei esse versículo, porque eu falava, Senhor, é isso aí que nós precisamos. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então lá em Isaías, essa profecia já estava lá. O operar do Espírito. O operar do Espírito. Então o Senhor usa as pessoas chamadas, os escolhidos, e opera por meio do seu Espírito. Graças ao Senhor. Toda vez que o Senhor quer realizar algo, toda vez que Deus deseja realizar algo, Ele sempre desperta o espírito do homem. Segundo Crônicas, vamos ver. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quando Ele desperta Ciro. Senhor Jesus. Desperta o espírito de Ciro. Segunda Crônica, capítulo 36, versículo 22. 22 e 23. 36, 22. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou, me comissionou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Graças ao Senhor. Então ali, o povo estava aprisionado, mas ainda assim o Senhor despertou o espírito de alguém, para que ele cumprisse o seu comissionamento. Senhor Jesus, graças ao Senhor. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. A promessa do Consolador, quando Jesus, em João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele fala ele fala do Consolador. João capítulo 14, 16 e 17. Sim. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Então o Senhor, Deus se fez carne, diante do pecado, diante da queda do homem. Esse hino que nós cantamos, que Deus na sua criação arquitetou, para que o homem o expressasse. Mas o homem pecou e saiu da presença do Senhor. Mas Deus não desistiu do homem.
Deus não desistiu do homem. Deus se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graças ao Senhor. O próprio Deus desceu da sua majestade e glória e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porque havia uma condenação sobre o homem. E a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Então todos os homens pereceriam, sem nenhuma misericórdia. Porque é o juízo de Deus. Aí Deus se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus desceu e se tornou homem em nosso meio. Irmãos, isso é algo bastante grande, tremendo. Esse é o maior milagre. É o maior milagre. A condenação que estava sobre mim e sobre você, ela se tornou sobre o Senhor. Sobre esse homem. Esse homem, ele veio para cumprir um comissionamento. Né? E aí nós vemos por que houve a necessidade do Espírito descer sobre ele. Ele já não vinha de Deus? Mas é algo tremendo que a gente perceber a intensidade de tudo que o Senhor fez. O homem, já que é Deus, né, poderia nascer de Maria com a coabitação com José, não é isso? Um nascimento normal. Mas aí não ia cumprir o plano de Deus. Porque o plano de Deus, Deus queria trazer o homem espiritual para o meio humano, o meio terrestre. Para quê? Para resgatar o homem, esse meio terrestre, e levar para o campo espiritual. Para a esfera do Espírito. Irmãos, essa é a jornada que nós estamos fazendo. A jornada que nós estamos fazendo, que o Senhor está tentando fazer conosco, é nos transferir de esfera, do terreno para o espiritual. Assim como ele veio do espiritual para o terreno, e viveu entre nós, e padeceu no meio de nós, e teve a morte dele foi a mais perversa morte que existia na face da terra, nos reinos da terra. Morte e morte de cruz. Morte humilhante, morte de maldição. Irmãos, nós vemos que o Senhor Jesus teve que experimentar as coisas materiais, para que nós hoje tivéssemos oportunidade de experimentar as coisas espirituais. Só é possível por meio dessa transferência. E essa transferência é algo maravilhoso, porque é feita por meio do Espírito. Por meio do Espírito. Nós vemos o Senhor mostrando para nós o caminho, trazendo para nós palavras que são Espírito, que são vida. Mas o objetivo não é vivermos nessa terra. Não é vivermos com o curso desse mundo. Não é conformarmos com o curso desse mundo. Mas é vivermos para Deus, para Cristo e a igreja. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Quando um homem, né, que tipifica o homem de bom caráter, né, o melhor homem na face da terra, nós podemos dizer Nicodemos, não é isso? Nicodemos, ali sábio, já maduro, não é isso? Mas, na sua insuficiência, ele foi ter com o Senhor à noite. E ali, ao ter com o Senhor à noite, ele falou: Senhor, o que eu preciso ainda fazer ainda, né? E o Senhor falou assim: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito, fala João 3. Preciso nascer da água e do Espírito. E aí nós podemos perceber que João capítulo 1, versículo 13, né? 12, 13, ele mostra para nós, vamos ler lá? João 12, 13. João 1, 12, 13. Senhor Jesus. Evangelho de João, versículo 12 e o versículo 13. Vamos lá? Mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, o Senhor, através de João, está mostrando para nós que receber o Senhor
É algo maravilhoso. Mas o maior milagre está no nascimento, no novo nascimento. Não nascemos da carne, nem da vontade do homem, mas nascemos, nem do sangue, mas nascemos de Deus. Nascemos de Deus. Quando Nicodemos consultou o Senhor, que ele falou que precisava nascer de novo, ele falou, como? Voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele falou, não, se você tornar a nascer, você ainda vai ser carne. Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É isso que o Senhor está querendo mostrar para nós. Não basta apenas eu conhecer. Não basta eu crer com o coração. Muitas pessoas amam o Senhor. Amam Deus. Né? Você fala para eles de Jesus, eles amam também. Né? Mas só no coração. Não confessa com a boca. Não tem experiência com o Senhor. Não recebeu o encher do Espírito. Oh, Senhor Jesus, precisamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebemos o Espírito em nosso espírito humano quando nós cremos no Senhor, não é? E ao sermos batizados, fomos batizados para dentro do Pai, do Filho e para dentro do Espírito Santo. Nós somos batizados para dentro dele. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, agora nós precisamos usar o Espírito como Paulo, né? Ele falava que não usava de ostentação, nem de palavras, mas do poder, demonstração de poder, demonstração de Espírito. Graças ao Senhor. Assim somos nós, irmãos, nós precisamos usar isso. Eu vejo o Espírito, em meu espírito, como o Fort Knox, né? Aquele banco famoso aí, né? Que guarda muito ouro, não é isso? Aí veja bem, você tem uma conta bancária, uma conta com crédito infinito. Crédito infinito. O que é de Deus é infinito. Você tem crédito infinito. Numa conta, num banco celestial. E o Senhor te passou o recibo dessa conta para você. Mas você só tem ela. Você se sente feliz apenas em ter a conta. Você precisa gastar. Você precisa usar. O que está lá foi dado a você. O Espírito foi dado a você. O Espírito sobremodo excelente. O Espírito que até as profundezas de Deus prescruta. O Espírito que é capaz de operar todas as coisas. Todas as operações elas são executadas por meio do Espírito. E aí nós temos o Espírito. Mas precisamos aprender a exercitar o Espírito. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Precisamos exercitar o nosso Espírito. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aleluia! Graças ao Senhor! Em João 6,63 fala que as minhas palavras são Espírito e são vida. Somente o Espírito ele tem poder de transformar e de salvar o homem. Somente o Espírito convence o homem do pecado, não é? A palavra do Senhor falou, e quando o Espírito vier, convencerá o homem do pecado. Então somente o Espírito pode convencer o homem do pecado. Somente o Espírito te convenceu para que você recebesse o Senhor. Para que você reconhecesse que você era um pecador e precisava do Senhor. O maior pecado que nós temos, irmão, não é que nós cometemos ou que fazemos. O maior pecado que temos é estar longe da presença do Senhor. Esse é o maior pecado. O maior pecado do homem, né, da criatura, é estar longe do seu Criador. Porque Deus nos fez e nos colocou no seu jardim de prazer, jardim de delícias. Deus nos colocou para desfrute dele. Nós é que saímos da presença dele. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. E esse Espírito, irmãos, ele está conosco, ele vai permanecer conosco, desde a promessa que o Senhor falou que rogaria um novo Consolador e que permaneceria conosco para sempre, né? Nós vemos ele lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 4 e 5, onde nós vemos o quê?
nós vemos que esse espírito está 7 vezes intensificado. Para que esse espírito está 7 vezes intensificado? Irmãos, é como se eu pegasse o seu saldo, que eu acabei de falar agora, que você tem no banco celestial, e você não usou, e o Senhor fala assim, eu estou multiplicando por 7. Entendeu? O que você já não consegue mensurar, porque é infinito, o Senhor fala, eu estou multiplicando por 7. Para que a eficácia do poder do Espírito possa atuar na sua vida. Possa atuar na vida daqueles que são despenseiros de Cristo. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nós sempre ouvimos falar, né, em Lucas capítulo 9, versículo 23, fala que se alguém quiser vir após mim, né, dia a dia, se negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me, né? E nós sempre ficamos preocupados com essa questão, né? O que é tomar a cruz? O que é tomar a cruz? Irmãos, a cruz material, o Senhor Jesus tomou. Agora nós temos uma cruz espiritual, que essa cruz é tomada quando nós negamos a nós mesmos. Quando você nega as suas opiniões, as suas maneiras de fazer, a sua capacidade, os seus pensamentos. Na realidade, se você tomou a iniciativa de negar a si mesmo, o primeiro caminho é o Espírito. Você vai invocar, você vai chamar, você vai clamar o Senhor. Porque como cumprir a vontade do Senhor se eu preciso de revelação? Qual a vontade do Senhor? Qual a maneira do Senhor? Não basta eu saber o que o Senhor quer. Eu preciso saber como Ele quer. E a palavra fala em Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei. Farei saber coisas grandes e ocultas que não sabes. A vontade de Deus é algo que ainda está velado para nós, né? Nós sabemos o que Ele quer, mas não sabemos como fazer. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Jeremias 33:3. O Senhor vai revelando, Ele vai mostrando para você. Não basta apenas eu saber o que fazer, eu tenho que saber como fazer. Palavra profética, irmãos, nós temos ouvido falar sobre a palavra profética, né? Ainda hoje começou a conferência lá na Estância Árvore da Vida. Os irmãos estão trazendo a palavra profética. Nós sabemos que a palavra profética é aquela que nasce do trono de Deus e vem por boca dos profetas, dos evangelistas, pastores e mestres, não é isso? Por meio dos apóstolos, essa palavra vem. Mas essa palavra, ela não vem apenas revelar a vontade de Deus. Por um lado, ela vem revelar a vontade de Deus, mas por outro lado, ela vem mostrar como cumprir a vontade de Deus. Isso não é algo de só menos, irmãos. Nós precisamos saber qual a vontade de Deus. Ele quer que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, como fazer com que essa palavra chegue às pessoas? Aí o Senhor está revelando para nós, por meio do Espírito. Quem faz todas as coisas é por meio do Espírito. Por meio do Espírito. O Espírito do Senhor é que atua em todas as coisas. Lá no começo da sua Bíblia, no versículo 1 lá, fala que a terra era sem forma e vazia. Mas fala que o Espírito pairava sobre a face das águas. Estava gerando vida. Estava produzindo vida. Por meio do Espírito, todas as coisas foram feitas. Graças ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Por meio do gerar do Espírito, irmão. A operação, o executar é por meio do Espírito. Deus planejou. O Filho executou. Mas quem opera hoje é o Espírito. Quem opera é o Espírito. O irmão lá, ele falou sobre o ministério. O ministério da nova aliança. Que é a palavra que nós estamos recebendo fresquinha. O ministério da nova aliança. Mas o que é esse ministério da nova aliança, irmão? É o ministério do Espírito e vida. O irmão Dong sempre falou para nós. Esse é o ministério do Espírito e vida. É o ministério onde o Espírito traz vida. E vida em abundância. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. E nós precisamos, irmãos, saber
que se eu não tomar a iniciativa de negar a mim mesmo, de pôr a minha mente no Espírito, né? De buscar o Senhor, de clamar o Senhor, de desejar o Senhor ardentemente, né? Paulo fala para nós que tem uma luta ferrenha no nosso interior, que foi produzida por causa do pecado que entrou no homem, né? Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala que a carne milita contra o Espírito. A carne não quer que você veja as coisas espirituais. Ela não quer que você veja as coisas espirituais. A carne, ela quer mostrar a carne. Ela quer mostrar somente a carne. E a carne, irmãos, o Senhor já levou para o madeiro. Ela já foi crucificada com Cristo. A carne foi crucificada com Cristo. Para nós sairmos dessa esfera da carne, o Senhor foi para a cruz, em meu e seu lugar. Ele mortificou ali os feitos da carne. Todas as coisas, irmãos. Nós precisamos desarraigar dessa carne. Nós precisamos desarraigar desse velho homem e vincular nas coisas espirituais. Porque as coisas espirituais estão na esfera do Senhor. Deus é Espírito e Ele procura desesperadamente os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Oh, Senhor Jesus! Graças ao Senhor! Senhor Jesus! A única maneira que temos de tomar a cruz, irmãos, é enchermos do Espírito. Não há outra maneira de tomarmos a cruz. Essa cruz hoje não é fixa. Não adianta, não tem um madeiro para você falar, não, vou lá ser crucificado. Não tem. Essa cruz hoje é uma cruz espiritual. É uma cruz para poder mortificar os feitos da carne. É uma cruz para poder mortificar o velho homem. É uma cruz para poder te transferir de esfera. Então ela não pode ser uma cruz material. Ela é uma cruz espiritual. Mas para você tocar nessa cruz, irmãos, nós precisamos ir para a esfera do Espírito. Só há uma maneira de tomar a cruz. Se eu vou para o Espírito, se eu aciono o meu Espírito, eu tomo a cruz. Aí eu mortifico os feitos da carne. Às vezes nós estamos sendo tentados, estamos sendo balançados para todos os lados, atribulados, né? Para todos os lados, irmãos. Mas o caminho é ir para o Espírito. Se eu vou para o Espírito, a cruz do Senhor está lá, vitoriosa. E essa cruz é a cruz que Ele deixou para nós. Essa é para mortificar o meu velho homem. Quando o Senhor veio, Ele veio como homem, passou pelo madeiro. Quando Ele passa pelo madeiro, mortifica a carne, o que acontece com Ele? A palavra fala que Ele ressuscitou depois de 3 dias e foi ascendido aos céus. E sentou à direita de Deus Pai. Então essa cruz, para Ele, fez com que Ele voltasse, não é isso? Voltasse para o reino espiritual. Agora o Senhor quer nos levar para o reino espiritual. Mas precisa da cruz. Sem cruz, não tem jeito de eu entrar no reino espiritual. Oh, Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Quando aplicamos a cruz no nosso viver, nós já não somos nós que vivemos. Mas Cristo vive em mim. Gálatas, né? Gálatas, Paulo fala isso, né? Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Graças ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, fala de algo que nós precisamos ver. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o que o Senhor tem para nós, irmãos, olhos naturais não viram, olhos carnais não viram, ouvidos também não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque está numa outra esfera, está na esfera do Espírito. É por isso que o Senhor quer nos desarraigar desse mundo perverso. E quer nos desprender das coisas da carne, do viver natural do mundo, do curso desse mundo. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Senhor Jesus.
Quando estamos no Espírito, o que a palavra fala? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, quando nós estamos no Espírito, irmãos, nós nos tornamos um Espírito com Ele. Graças ao Senhor. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E diante dos problemas, se nós estamos no Espírito, o que nós vemos? Apenas Cristo como solução. Nós não vemos problemas. Problemas é do mundo. Problemas não é de Cristo. Problemas é do mundo. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Eu vejo Cristo como a solução. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que possamos conhecer a vontade de Deus para poder realizar a sua obra. O Espírito é como 7 tochas de fogo, que fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 4. E o fogo, lá no Velho Testamento, a gente vê que o fogo arderá constantemente sobre o altar e não se apagará, né? Lá no templo era dessa forma. Mas hoje não mudou, irmãos. Porque esse Espírito, que é a chama de fogo, ele veio para dentro de nós, não é? Atos capítulo 2 fala que foram distribuídos como línguas, não é isso? Sobre eles ali. Línguas de fogo. Senhor Jesus. E nós vemos o quê? Nós vemos que esse Espírito é como brasa viva. É como brasa viva. Precisa soprar a brasa. Assoprar, 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 até acender a chama. Até que a chama acenda. E quando as brasas estão juntas umas com as outras, o que acontece, irmãos? Se você está meio apagado, encosta num outro que está meio aceso. E aí você vai ver, esse ajuntamento dos santos vai tornar uma fogueira. A brasa vai arder constantemente. O fogo vai arder constantemente. Oh, Senhor Jesus. Um hino que o irmão compartilhou nessa semana, ele fala sobre o poço, né? Ele fala, brota o poço, né? E ele fala de cavar, 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 até transbordar o poço, até desentulhar, né? Às vezes nós estamos com tantas coisas nos abafando, nós precisamos soltar isso, irmãos. Precisamos liberar o nosso coração, liberar o nosso espírito. Então, o primeiro ponto que nós temos é invocar o nome do Senhor. A única maneira que nós temos de ter certeza que nós vamos ser transferidos para o Espírito é através de invocar o nome do Senhor. Porque quando invocamos o nome do Senhor, nós somos transferidos de esfera. Porque 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, fala que ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então é a certeza da palavra que nós temos. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu me achego a Ele. E a palavra diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. O segundo ponto é a oração. Para que nós invocamos o nome do Senhor? Se eu chamo uma pessoa, se eu chamo o João, João, ô João, ô João, não adianta eu chamar o João se eu não tiver o porquê de chamar o João. Eu estou chamando o João porque eu preciso ter comunhão com ele. Eu preciso conversar com ele. Assim também é o Senhor. Se eu chamo o Senhor, Senhor Jesus, eu preciso ter comunhão com ele. Eu preciso ter comunhão com ele. A palavra fala que a boca fala, o coração está cheio. Nós precisamos expor o nosso coração diante do Senhor. Entre nós e o Senhor não há segredo. Por isso nós precisamos escancarar a porta do nosso coração. Precisamos falar Senhor, falar do nosso amor com o Senhor, usar as palavras dEle para entrar na presença dEle e para ter comunhão íntima com o Senhor. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Por meio da oração, nós falamos ao Senhor e nós ouvimos também o Senhor. Se você abre o seu coração para o Senhor, escancara o seu coração para falar ao Senhor,
Ele certamente falará ao seu coração. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aqueles que oram em espírito são aqueles que o Pai procura. São verdadeiros adoradores que o adoram no espírito e verdade. São aqueles que desfrutam da presença do Senhor. Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18. Efésios 6, versículo 17 e 18. Senhor Jesus. O Senhor fala assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nós precisamos aprender a tomar essa palavra, irmãos. Tomar essa palavra em oração. Precisamos tomar essa armadura de Deus para vencer principados e potestades, para vencer as assolações que vêm contra nós. Precisamos tomar a armadura de Deus. Então o Senhor, Ele nos deu princípios. Buscar a presença do Senhor, não é isso? Ter comunhão com o Senhor e tomar a armadura de Deus, que é a palavra de Deus para combater o maligno. Porque as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. Graças ao Senhor, Senhor Jesus. E se nós falamos com Deus, certamente Deus falará conosco. Senhor Jesus. O exercício do Espírito, ele vem pela busca da realidade das coisas espirituais. Por que nós estamos enfatizando essa questão que agora o Senhor quer que a gente se apegue às coisas espirituais? Porque o exercício do Espírito, ele traz a realidade das coisas espirituais para nós, né? O Senhor nos mostra a verdade e por meio da verdade nós somos libertos. Mas libertos não para fazer coisas, libertos para libertar outros. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor. Marcos 16:15, o Senhor fala o ide para nós. Ele fala ide. Vamos ler? Marcos 16:15. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Graças ao Senhor. Senhor Jesus. Se nós recebemos, irmãos, também é para levar a outros. Da mesma forma que o Senhor usou alguém, comissionou alguém para chegar até nós um dia, hoje o Senhor está nos comissionando para chegar até outras pessoas. Oh, Senhor Jesus, graças ao Senhor, nós recebemos uma missão do Senhor. Somos chamados para ser despenseiros de Deus. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Foi o versículo que nós lemos. 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Temos várias ferramentas, irmãos. Às vezes nós não conseguimos passar aquilo que recebemos, né? Você já comeu uma fruta que você não conhecia, uma fruta gostosa, e que você não sabe discernir o sabor para explicar às pessoas? Sabor é difícil, né? Você falar para a pessoa como que é o sabor de uma fruta, né? Você sabe porque você comeu, não é isso? Mas você não consegue passar, transmitir à pessoa. O Senhor, Ele nos dá a palavra, e essa palavra é saborosa para nós. Ela tem para nós um sabor específico, que é para cada um de nós. Mas o Senhor, na sua misericórdia, traz para nós o quê? Ferramentas para nós trabalharmos essa palavra para outras pessoas. Para você levar essa palavra para outras pessoas, o Senhor fez o quê? Ele imprimiu livros. Nós temos livros espirituais, temos o Expo Livro,
nós temos a comportagem dinâmica, temos comportores, temos grupos familiares de cuidado mútuo, temos o jornal Árvore da Vida. Irmão, nós temos maneiras e maneiras de levar esse evangelho, de dispensar aquilo que eu recebi. Aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, onde ele fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Né? Então ele mostra que aquilo que ele recebeu, ele também está entregando. Nós temos que ser fiel naquilo que nós recebemos. O que nós recebemos não pode estancar dentro de nós. A palavra do Senhor fala que quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, como reter esses rios? Como reter esses rios? Nós recebemos diretamente do rio da água da vida. E entrou para dentro de mim e para dentro de você, como palavra. Mas quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. As pessoas precisam ser alcançadas. Esse é o comissionamento que o Senhor dá para mim e para você. Levar o Evangelho, sermos despenseiros dessa missão, dessa palavra. Senhor Jesus, graças ao Senhor. 1 Coríntios 9, 16. 1 Coríntios 9, 16. Senhor Jesus, 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele lhe dá. Então eu tenho que propor de graça aquilo que eu recebi de graça. Graças a Deus, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo com todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos que sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabei que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles que alcançaram a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro, também não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Senhor Jesus, essa é uma preciosa comissão de Deus para nós. Jamais podemos deixar de ser conduzidos pelo Espírito, irmãos. Romanos fala que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nascemos de Deus. Não nascemos da água, não nascemos da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nascemos de Deus. Agora nós precisamos permitir o Senhor nos guiar, o Senhor nos conduzir. Graças ao Senhor, ó Senhor Jesus, como verdadeiros adoradores, porque é o Espírito que faz todas as coisas. Por meio do Espírito, a obra do Senhor vai chegar a cabo. E para terminar, vamos ver Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, 6. 6. Ó Senhor Jesus.
Prosseguiu ele. Senhor Jesus. 4, 6. Prosseguiu ele e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor mostra que não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então ele mostra que a sua obra vai ser concluída por meio do seu Espírito. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. O Senhor, Ele quer nos despertar, irmãos. Ele quer nos desprender. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão. Você precisa começar, como diz Romanos capítulo 8, não é isso? Pôr a sua mente no Espírito. Se é pôr, é você que põe. É você que precisa colocar a sua mente no Espírito. A mente é sua. E a mente é algo que te leva a se perder. Não é isso? A se perder. O seu pensamento, ele divaga de todas as formas. Ele tenta sempre, impedir que você veja as coisas espirituais. Ele sempre está nas coisas naturais, nas coisas terrenas. Ele só consegue dimensionar as coisas terrenas. Mas se eu começo exercitando o meu espírito, colocando a minha mente no Espírito, invocando o nome do Senhor, orando ao Senhor, escancarando o meu coração ao Senhor, expondo a Ele, todas as coisas, certamente o Senhor vai falar ao meu coração. E aí, certamente, o Senhor vai mostrar a maneira que estamos sendo conduzidos para cumprir a sua comissão. Sermos despenseiros dos mistérios de Cristo. Aleluia! Graças ao Senhor.